Olá a todas, todos e todes. Eu sou a Noélia Rodrigues, eu sou educadora popular, faço parte do CEPL, o Coletivo de Educação Popular e Libertária, e a gente está com agora, né, uma série chamada CEPL Convida. A gente, desde abril, estava com um projeto muito bacana, que era o Papo Reto, né? A gente falando sobre questões da pandemia, do isolamento, questões relacionadas à educação, cultura, política, saúde, claro, saúde física e mental, inclusive. E fizemos uma série de 20 encontros, né? Terminamos e fomos convidados a continuar, né? Aí eu falei assim, não, agora eu vou parar um pouquinho, mas a luta continua, não tem jeito. E fizemos na semana passada, no dia 6 de agosto, uma live. Infelizmente não passamos no Facebook, né? Não conseguimos esse recurso. Com a de Cadu Aduda, com o lançamento do livro de Cadu Aduda, da Dani Balan, muito querida. Dani, um abraço, um beijo para você, que fala sobre a questão da criança trans. É muito importante, né, essa questão nas escolas também, né, das crianças LGBTs, né, a gente tratar dessa temática. E hoje estamos aqui para o lançamento do livro 7 anos. E antes de apresentar, eu queria ler. Foi um livro que me tocou muito. Antes de apresentar a autora desse livro e a convidada, né, para o debate também, eu vou ler Ancestralidade, que é um dos contos desse livro magnífico, de Adriano Ortega. Ancestralidade, que dor é essa que dentro de mim dói? E que sofrimento é esse que reconheço meu, embora não tenha visto, vivido e experimentado? Sou eu. Parte de mim, eu inteira, feita de pedaços pequenos, partidos, pisados e colados. A Ponciada Conceição me fez entender a memória da dor que me vem nas células, no DNA, na estrutura atômica da minha matéria e na química dos meus sentimentos. Quantos dias para escrever o que se lê em 4 horas, devorando cada palavra? Leitura que não se interrompe, segue, flui, vai e vem. No mercado perdido entre prateleiras e produtos, há uma crescente angústia dentro de mim. Quem colocou em palavras essa dor que eu nem sabia dizer, mas que sentia? Foi Conceição. Ela me viu no fundo da sua alma. Eu a reconheci nas suas, agora minhas, palavras. E nos irmanamos. E assim a gente inicia esse CPL Convida. Vocês sabem que eu sou, né? Eu trato das minhas emoções na luta, porque acredito muito naquilo que a educação popular pode trazer, e principalmente na questão das escrevivências, das memórias, das histórias. E Adriana Ortega é essa mulher negra de 47 anos, filha da Salete do Lourival, mãe da Dandara, esposa do André Gustavo. Nasceu no Rio de Janeiro, morou e trabalhou em Jacareí, São Paulo, mas voltou para sua cidade natal recentemente. Que bom, né? Voltou para o Rio, para pertinho da gente. Curiosa, estudiosa, pesquisadora, professora. Escreve crônicas e contos e é doutora em letras neolatinas pelo FRJ. E ela pesquisa a relação entre a história e a ficção. Adriana, boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Seja bem-vinda ao nosso espaço, seja bem-vinda ao nosso CEPL Convida, ao nosso espaço de educação popular, hora, né, por hora virtual, mas que em breve a gente espera ter, né, o nosso espaço físico. Quem sabe um dia a gente ocupe um espaço não formal de educação. E Amanda Guerra, querida, servidora pública, professora de educação básica há 21 anos. Ela é bacharel e licenciada em História, especialista em orientação educacional e orientação pedagógica e em educação de jovens e adultos, a nossa EJA, né? Ela é mestre em educação, onde pesquisou a juvenilização da EJA. Ela participa do grupo de pesquisa EJA Trabalhadores da UF e atua no Fórum EJA do Rio de Janeiro. Amanda, querida, boa tarde, seja bem-vinda também ao nosso encontro. Vamos passar essa tarde aqui, né? Esse meio de tarde. Muito obrigada. bem-vinda. Muito obrigada.
Maravilha. Obrigada a todas e todos que nos assistem, que estão aqui com a gente nessa soma, né? A gente sabe que tem muita live, né, acontecendo, mas vocês estão aqui com a gente. Então, assim, a gente quer reverenciar todas, todas e todos mais uma vez. E aí, Adriana, vamos falar desse pequeno opúsculo aqui, querido, chamado 7 anos. E eu tenho algumas perguntinhas, eu creio que as pessoas tenham também, né? Não sei se vou dar conta do Face e do Zoom, mas a gente vai tentando, né? A primeira vez, como eu já falei. Adriana por Adriana, quem é Adriana? Adriana, me conta aí. Quem é Adriana Ortega? Eu já falei um pouco, mas eu quero que você fale mais. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, Noélia. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, com a Amanda, e fazer esse lançamento virtual num comitê de educação popular. Isso significa muito, né? Isso é muito significativo, isso me alegra bastante, porque, de fato, eu acredito que a educação precisa ser libertadora, precisa ser voltada para as necessidades das camadas populares. Bom, eu não sei se eu sei dizer se eu sei dizer quem sou eu, quem é a Adriana. A Adriana é talvez uma pessoa muito incomodada com as injustiças, sabe? Muito impressionada com as maldades que acontecem no mundo, na nossa sociedade, e que não deveriam acontecer e que poderiam não acontecer se houvesse interesse e vontade dos poderosos, né, e das camadas e dos grupos políticos que nos governam. Então, assim, eu sou uma pessoa inconformada, eu sou uma pessoa até meio kamikaze, porque eu sempre me coloco em posição de desassossego. Então, talvez por atender a um conselho que um dia meu pai me deu, que eu não poderia ficar incomodada sozinha, eu tinha que dividir o incômodo. Então, de fato, eu não gosto de engolir as coisas horríveis que nós somos obrigados a engolir sozinhos. E eu sempre tive essa vontade de me expressar e de me expressar através da palavra. Então é isso. Bom, não sei se eu, se eu sei dizer quem eu sou. Não sei. Amanda, querida, você leu o livro, que eu sei que chegou na sua casa, você me contou toda feliz, né? O que você achou? O que te trouxe 7 anos? Então, primeiro, agradecer esse convite, dizer que fiquei bastante feliz, orgulhosa e confusa. Explico por quê. Feliz e orgulhosa porque a gente se conhece, se gosta há muito tempo, né? Eu e Noélia, a gente se admiro muito o trabalho da Noélia, esse espaço em especial, e saber que ela lembrou de mim para estar dialogando sobre um livro que ia ser lançado é algo que eu fiquei muito feliz, né? Agora, eu não tinha lido o livro. E aí? Como é que eu aceito um convite desse sem antes ler o livro? E ficamos pensando por que caminhos que esse caminho ia caminhar, né? E aí pensamos que alguns desses textos, na verdade o livro todo, mas alguns textos muito especial nos lembra, nos remete, nos traz a ideia desse direito negado, que é o direito à educação, que infelizmente às vezes é negado por uma segunda vez, como foi o caso da Salete, que é o direito à EJA, né? Direito, uma vez negado no que a legislação considera idade própria, mais uma vez negado na idade adulta, por tantas questões que passam por muitos caminhos, menos pela vontade e desejo das pessoas que querem se escolarizar, já que desejo é um nome desse livro lindo e fala muito desse desejo de estudar. E aí eu aceitei, pensando nesse percurso, né?
E quando o livro chegou, além da alegria enorme, eu fiquei impactada. Não confesso que fui às lágrimas várias vezes, e vou de novo hoje. Ele é um livro muito bonito. Primeiro que o formato dele é muito interessante. É um livro pequeno, né? Um pequeno grande livro. Eu tenho usado isso falando assim, de alguns livros que têm sido lançados nesse formato, como os livros do Krenak, que estão sendo lançados também em formato de bolso. E esse é isso, é aquele livro, pequeno, grande livro. Grande porque traz histórias fantásticas, magníficas da gente conhecer, e pequeno porque é de um tamanho pequeno. Mas é pequeno, eu fico pensando, porque eu quero ter ele perto de mim, eu quero botar no bolso, na bolsa, para poder não perder ele de vista. É um livro que me impactou desde o começo, assim como Adriana. Eu sou cria de subúrbio, e a Sankofa, ela está sempre nos nossos olhares, né? A gente passando pela Penha, onde eu moro, e morei minha infância, a gente sempre via esse coração estilizado e não sabia que ele era dos nossos ancestrais negros. A gente olhava para ele e via outras coisas. E aí só depois de grande que eu fui saber o que era isso. Então, quando vi, já me encantei. E o livro, ele traz contos, poesias muito fortes, muito bonitas, muito viscerais. E eu fui lendo com muita alegria e muito espanto, às vezes, até chegar em 7 anos e parar, porque não consegui ir embora na leitura no mesmo dia. 7 anos me deixou muito impactada, né? Daqui a pouquinho a gente pode dizer por que isso, mas e aí eu digo 7 anos, desejo, os que vão em sequência, né? Fome, mulheres, criação e ancestralidade, em especial caminho também, todos, mas assim, a partir de 7 anos, até porque eu li o livro com esse olhar, buscando as pessoas da EJA, né, as pessoas que tiveram esse direito negado, embora você consiga ver no livro inteiro algo que perpassa isso, é em 7 anos que isso se coloca de uma maneira mais evidente. E como que essa realidade, né, foi escrita de maneira tão bonita. A Adriana pode não saber falar quem é ela, né? Ela falou assim, é difícil falar, eu também acho, mas então eu vou dizer, você é uma escritora fantástica, além de muitas outras coisas, mas esse livro é um livro lindo, é um livro necessário, é um livro que leva a gente a pensar muitas coisas, mas é um livro que faz a gente se achar em algum lugar. Eu tenho um canal no Facebook e também no Instagram, onde eu faço resenhas de livros. E aí eu escrevi isso, um pouco disso, que a Salete é a minha tia Zaira, é a minha mãe Júlia, a minha avó Júlia. São essas mulheres negras que constroem essa história. Embora ela fale, a Adriana fale muito dela, né, a Salete, a mãe dela, e ela fala dessas mulheres, da sua história, é da nossa história também. Então, as alegrias, as dores, as questões importantes, os caminhos percorridos, o pega e volta, né, que é o símbolo da Sankofa, é algo que me fez pensar muito a partir dessa leitura. Então, eu só posso agradecer por estar aqui. É uma alegria banhada em lágrimas, mas eu juro que é alegria por ter esse livro em mãos, por poder lê-lo, por poder me encontrar nele, encontrar minha família nele, encontrar minha infância nele, e não parar nesse encontro, buscar um caminho, né? Um caminho que, como ela diz, um dia possa ser feito sem tantas pedras, ou sem pedras. Então, eu estou extremamente feliz de estar aqui e feliz por esse livro existir. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Assim. Quero agradecer a Adriana por ter escrito esse livro e dizer para ela que esse livro precisa chegar a muitas pessoas, porque assim como eu
fiquei muito afetada por ele, e aí já pego uma palavra que minha irmã que está aqui assistindo, Verônica Cunha, me ensinou a gostar, que eu tinha implicância com a palavra afeto, e ela me ensinou a gostar. Esse livro me afeta. E ele precisa afetar outras pessoas, para que a gente possa fazer esse movimento de ir e voltar, de pegar e continuar caminhando. Então, a palavra que eu tenho hoje é gratidão pelo convite, mas gratidão pela Adriana ter escrito esse livro e não ter deixado ele guardado em alguma gaveta, em propor a publicação e fazer ele chegar nas nossas mãos. Então, para começar, é isso que eu queria dizer, esse agradecimento enorme por esse livro estar conosco hoje. Obrigada. Sem palavras, né? Nossa. Fala, Adriana, depois eu falo. Eu fico muito emocionada e agradeço também, Amanda, suas palavras. A pandemia trouxe esse sentido de urgência, né, para mim, porque sou uma pessoa melancólica, apesar de tentar esconder isso, nem sei se eu consigo esconder, mas eu sou pessimista e eu vejo esse momento com olhos muito aterrorizados. Diante do caos que é em termos de saúde mundial, e aqui no nosso país especificamente, que momento horroroso para isso acontecer, no momento em que nós temos um destruidor, um gafanhoto no governo, né? Um gafanhoto devorador. Ele é muito mais do que um parasita, né? Enfim. Então, eu pensei assim, é agora ou nunca. Ou eu publico isso agora, ou talvez eu não publique nunca mais, porque posso ser eu uma das vítimas dessa doença terrível e desse verme maldito. Enfim, e aí eu pensei, bom, o jeito de sobreviver é através das palavras. E eu havia mencionado meses antes, no Face, assim, bastante triste, olhando que eu havia enviado essa coletânea para uma editora, e eles diziam que responderiam em até 6 meses, e havia passado já, acho que 2 anos, e nenhuma resposta veio, nem para dizer assim, isso é ruim demais, sai para lá. Nada veio. E aí eu comentei, puxa vida, a editora não responde. E aí uma outra escritora que também está estreando, né, nessa coleção, o livro faz parte de uma coleção chamada A Voz da Ancestralidade, a Dalva Maria Soares, ela entrou em contato comigo e falou, Adriana, existe a Venas Abertas, existe a Karine Bassi, ela é de Belo Horizonte, o trabalho que a Karine faz, essa é uma editora independente, o trabalho que ela faz é fantástico, porque ela reúne artistas que também são independentes e faz aquele trabalho coletivo, né, de publicação, que acaba sendo, que tem um custo mais baixo, e ela consegue colocar pessoas periféricas, de fato, para produzir, para publicar seus livros, né? E aí eu entrei em contato com a Karine, e naquelas conversas fomos indo e vamos, e por fim, em março, ela falou, Adriana, agora nós temos aqui 10 escritores, vamos fazer uma coleção, bora, e foi. E foi tudo muito rápido, porque a Karine é uma mulher muito ativa, muito proativa, ela já publicou vários. A editora, depois vocês entrem lá no site, a editora Venas Abertas, eles já publicaram várias coletâneas relacionadas à negritude, ancestralidade. E aí eu entrei nessa. E, ao mesmo tempo, a Dalva também me informou que a FLUP estava fazendo um processo seletivo para a sua formação, né?
E esse ano a formação seria pela internet, em comemoração aos 60 anos de Quarto de Despejo. E eu escrevi, a seleção seria através de cartas a Carolina. Eu escrevi uma carta que eu já havia trabalhado antes lá no Instituto Federal, num projeto que nós fizemos com autoras negras, né? E aí, então, eu peguei aquele texto que eu tinha escrito na forma de poema, transformei em uma carta e enviei, e eu fui uma das 210 mulheres selecionadas, e esse processo formativo terminou agora, e já vai sair aí até o final do ano um texto meu lá, né? Um conto meu lá. Então, assim, eu fui me descobrir escritora agora. Quando eu publiquei o livro, no dia que o livro chegou aqui, a caixinha, né, com os livros, e essa é uma questão também, né? As produções independentes e periféricas, elas são um trabalho de formiguinha. Então, nós pagamos para que o livro exista, nós mesmos vendemos, né? Então a gente vai ali tentando sobreviver. E quando chegou aquela caixa, me bateu todos os meus complexos de inferioridade e de sei lá, medo mesmo. Eu falei assim, nossa, isso não é tão bom assim. Para eu incomodar as pessoas no meio da pandemia, dizendo para elas, comprem, olha, está aqui, né, um livro, mais uma despesa. Eu gostaria tanto de distribuir, de poder dar, mas eu também não posso. E agora, e meu marido ficou ali insistindo comigo, não, vamos. E então eu comecei a vender o livro, a enviar o livro com muita vergonha, Amanda. Com muita vergonha, muita timidez, muito medo de que fosse algo muito ruim, sabe? Estou sendo bem sincera com vocês, porque eu não sou uma pessoa que sabe, que faz tipo, que sabe disfarçar. Então, assim, cada retorno que veio para mim, muitos vieram na forma de uma conversa pessoal, porque as pessoas vieram desabafar, contar as histórias das suas famílias, sabe? Das opressões que sofreram, da falta que fez um pai que fosse bom, um pai que fosse presente. Então, isso tudo mexeu demais comigo, mexe comigo, e me dá assim, impulso para escrever mais, para escrever cada vez mais. E assim, o que é matéria da minha escrita são as memórias. Eu sou uma pessoa impressionável. Eu sou muito, desde pequena, eu sempre fui muito impressionada com as coisas, né? E com a morte em especial. E eu fico tentando entender, fico remoendo e tentando entender o que aconteceu. Esse apego ao passado, isso é algo muito forte em mim. Eu não conhecia a história da Sankofa, uma ignorância tremenda da minha própria ancestralidade, né? do que eu sou. Apesar de ser historiadora, não conhecia. E quando a Karine, na editora, mostrou os símbolos e ela falou o significado desse, eu falei, isso é africano, isso tem esse significado. Nossa, eu sempre olhei isso nas ruas e eu achava que era português. Eu achava que, olha, que arte linda os portugueses trouxeram. Nossa, mais uma coisa, né? Mais um elemento que é nosso de herança africana e que eu estava aí atribuindo a europeus que nada fizeram, só se apropriaram, só utilizaram, né? E aí eu passei até a ficar observando quantas grades, né? Aqui mesmo, na minha janela, eu olho aqui para uma vila que tem aqui ao lado, quantas grades cheias de Sankofa e de outros símbolos adíncras, porque são vários, são dezenas, e todos eles são ideogramas e representam provérbios, e esse tem essa mensagem, né? Vai, pegue, volte e pegue o que perdeu. Então, assim, essa volta ao passado o tempo todo, para tentar entender, para tentar reconstruir, e é isso, essa é a matéria na qual eu tenho trabalhado.
Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, Adriana, que era a questão da... Por que memórias, né? Por que escrever não só as suas memórias, mas as memórias que a sua mãe te contava, que Salete te contava, né? Eu já posso dizer, Salete, que eu já sou íntima, né, Amanda? Acredito que você também. Então, assim, você fala de Conceição Evaristo, né? E aí me remeteu muito àquela questão que ela chama, né, da escrevivência, né? Da gente escrever as nossas próprias histórias, as nossas próprias vivências, né? Ela também usa uma palavra que minha mãe usava muito, né, que em Minas usa bastante, ela é mineira, mas no Nordeste como um todo usa também, que é assuntar, né? Então ela falava que assuntava muito, né? O que é o assuntar? É observar, né? Às vezes se meter em algum assunto. E a partir dessas memórias ela traz, né, nos seus escritos também essas escrevivências. Ela te influenciou de alguma maneira? Ela te impulsionou de alguma maneira para tornar os 7 anos um livro de memórias, de histórias? Porque eu me via, em cada conto, né, em cada crônica, eu me via ali, né? Não só a questão dos 7 anos, mas a questão do amor, né, do metrô, né? Não sei se a Amanda já passou, eu me via no metrô Maracanã ali, ou no trem na Central do Brasil, né, vendo aqueles pregadores da Bíblia, ou aqueles vendedores ambulantes, né, que a gente interage, que a gente conversa, ou seja, o cotidiano, você consegue descrever esse cotidiano, né, e a gente embarca, né, o livro tem essa capacidade, né, em meio a tempos tão fascistas, como você falou, né, e a gente está passando, né, hoje os livros estão sendo taxados, né? Está havendo uma taxação de imposto sobre os livros, isso é muito importante a gente dizer, né? Um governo que odeia escola, um governo que odeia ciência, conhecimentos, um governo que odeia estudo e pesquisa e ciência, ele não vai querer realmente que a população tenha acesso mais facilmente a livros. E essa questão de você trazer esse livro para a gente até de forma artesanal, né? Faz com que a gente perceba que é possível, né, a gente se insurgir contra essa ameaça, né? Essa ameaça não, essa consolidação fascista que a gente está vivendo. Mas voltando a essa pergunta, a minha pergunta, Conceição Evaristo te influenciou de alguma forma? Como é que foi? Como é que se deu assim esse processo? Conceição Evaristo me influenciou, sim, tanto que eu escrevi ali, né, Ancestralidade. Quando eu li Ponciar Vicêncio pela primeira vez, eu fiquei muito chocada, aturdida, né? Porque a impressão que eu tinha, e eu li o livro assim, numa sentada no sofá, e eu fiquei presa no sofá e eu não conseguia sair, 4 horas ali até terminar de ler. A impressão que eu tinha era que alguém estava falando sobre coisas que eu pensava. Como é possível que ela pudesse, que aquela personagem, aqueles personagens, né, o conjunto todo, toda a situação, estivessem falando de coisas que eu sentia e eu não sabia dizer. Então é por isso que eu me sinto assim. Foi quando, em algumas situações, eu parava para mim e dizia: olha, é por isso que eu me sinto assim. É isso que eu carrego dentro de mim. E assim, e eu precisava ir ao mercado, até eu menciono ali a questão do mercado, né? E eu fui ao supermercado caminhando e estatelada ali o tempo todo e pensando como essas experiências, né? Como essas dores ancestrais, elas estão ali, estão presentes em mim e me irmanam, me fazem ser aparentada de milhares de outras mulheres ao redor do mundo para onde foram esses seres em diáspora, né? Esses seres africanos em diáspora. E é isso. Então, assim, a memória é uma matéria muito forte, sim. O intento de tentar entender a minha mãe. Muitos desses textos eu escrevi no Facebook despretensiosamente ao longo dos anos. E assim, a minha mãe foi alguém que queria muito estudar, muito, muito mesmo. E ela carregou essa marca com ela. E assim, eu não sabia
bem pequena, eu fui colocada na escola, né, na educação infantil, e minha mãe me ensinou a fazer um A. E era um A muito rabiscado, cheio de volta, né? Aquela ponta, era muito bonita a letra do meu nome. Então, assim, eu levei bastante tempo para entender que a minha mãe não sabia escrever. Não é possível que ela não soubesse escrever se ela me ensinou o meu nome. E ela tinha todo um jeito de nos dizer como nos comportar na escola, como a gente tinha que fazer, como tinha que estudar. Então, para mim, como assim? Ela nunca foi à escola. Isso não fazia sentido, né, na minha cabeça. E alguma questão ali cognitiva afetada pela fome, que foi terrível na primeira infância dela, e ela não conseguiu aprender. E mesmo quando ela foi procurar, né, o que hoje é a educação de jovens e adultos, na época era o projeto do Mobral, ela não conseguiu avançar. Então ela ficou naquele limbo de alguém que lia, mas nem sempre ia além da decodificação. Então ela entendia textos simples, instruções, receitas, e através das receitas até ela conseguiu se tornar uma grande cozinheira, né? Mas os versículos da Bíblia, porque era evangélica e gostava muito de ler a Bíblia, mas os textos mais simples, como os Salmos, os Provérbios. E aquele interesse dela em aprender a escrever foi algo que me marcou demais. Então, eu sempre dizia, eu tenho que ser boa aluna, porque minha mãe queria estudar e não teve ocasião, não teve como. Então, eu preciso estudar, eu preciso escrever, e isso ficou sempre muito forte em mim. E aí, era a pergunta que eu ia te fazer exatamente para a gente mostrar para o público, né, falar um pouquinho do livro, mas você já falou sobre a questão da Salete, que a gente está comentando. E aí, quem não leu, né, vai ficar, mas quem é Salete? Bom, Salete é a mãe da Adriana, né, uma mulher, como muitas, né, empobrecidas, porque não são pobres, são empobrecidas, são subalternizadas, né, não são subalternas. Tem seu direito à educação dita, né, na hora certa, né, dita no tempo certo, com muitas aspas, negado, não tem infância, né, já nasce trabalhando, como minha mãe dizia, né, é empurrada ao trabalho na infância, então você não tem direito à infância, você não tem direito à adolescência, o que é isso, né? E isso não ficou no passado, né? Isso existe muito forte, e por isso existe a educação de jovens e adultos. E quando eu li teu livro, né, dentre outras questões, né, claro que me remeteu a minha mãe, eu fiz uma postagem no Facebook com relação a isso, porque minha mãe nordestina, retirante, semi-analfabeta, né, para a educação formal, mas autodidata, né, uma mulher que, com a pouca escrita que tinha, frequentou muito pouco a escola, que ela teve que trabalhar muito cedo, e ela escreveu um livreto, né? Memórias de uma Menina da Roça. Esse livreto um dia eu pretendo publicar, e ela conta das histórias, né, da comadre Florzinha, ela conta das histórias da mata, ela conta das histórias dos cabritos, do cabrito de estimação que ela tinha, enfim, as memórias que ela traz, né? Essa mulher foi impedida de estudar, né, na dita idade certa, que a Amanda vai falar sobre isso. Ela veio para o Rio de Janeiro para tentar a vida, como muitas e muitos vêm para o Rio de Janeiro, nordestinos retirantes que são, né? Vem morar no subúrbio. E aí a educação, o direito à educação se torna o último lugar, né? Vira mãe, dona de casa, manicure, né? Entra, né? Já está na igreja, então assim a questão da igreja, né? Os compromissos com a igreja evangélica eram muito fortes. E aí a gana pela Bíblia, né? Lia muito a Bíblia, mas o desejo dela de fazer psicologia, né? Ela falava assim, eu quero um dia eu vou ser psicóloga, ela dizia assim, porque eu queria entender por que a gente passa por isso na vida, né? E aí enfim, felizmente, né? Ela não teve essa oportunidade. E aí a gente se pega pensando, né? Quantas pessoas, eu trabalho com educação de jovens e adultos, e não é à toa, eu trabalho com educação popular, não é à toa, né? A gente sempre tem uma questão ancestral por trás das nossas decisões ou das nossas
caminhadas, né, dos nossos percursos, trajetórias. E aí ela sempre no meu caminho, né? Não, vocês têm, eu não estudei, mas vocês têm que estudar. Eu não estudei, não tive oportunidade, mas vocês vão, né? Meu sonho é que vocês se formem. Nossa, no dia que chamarem vocês de bacharel, que ela achava esse nome lindo, ela falava assim, não sei nem o que isso significa, mas no dia que alguém chamava vocês de bacharel, olha. E aí um dia ela me ligou chorando, eu falei, mãe, o que houve? Morreu alguém, alguma coisa? Ela falou assim, não, minha filha, eu recebi um envelope aqui de Portugal, de Angola, de uma revista aqui, ó, Revista Angolana de Sociologia, chamando você de doutora Noélia Rodrigues Pereira Rego. Minha filha, você já é doutora? Eu falei, não, mãe, um dia eu serei, né? Estava fazendo terminando a graduação, início do mestrado. Eu escrevi um artigo para essa revista e foi publicado e eles mandaram um exemplar para mim. E ela morreu sem me ver, né? Doutora em educação. E aí eu saio das ciências sociais e vou para a educação justamente por isso, Adriana, porque assim, eu penso que as ciências sociais não dão conta, a sociologia não dá conta. E quando ela me perguntava assim, o que você faz? O que esse curso é? Aí eu explicava o que era sociologia, né? E ela me dizia, muito bom, você vai me entender então, né? Você vai entender por que a gente passa por isso tudo. Eu falei, também. E aí eu vou para a educação, faço mestrado e doutorado em educação. É onde eu me encontro. É onde a educação de jovens e adultos entra na minha vida. Eu já trabalhava com educação popular, então isso para mim é um encontro. Quando eu leio 7 anos, eu fui às lágrimas, né? Chamei um companheiro para ler, o companheiro Tiago Coutinho, também de CEPL, ele leu os 7 anos, ele falou, meu Deus, isso é um soco no estômago, porque é isso, né? Não passou. É isso que a gente vê. Quando eu vejo minha turma de alfabetização de adultos, né? De jovens e adultos, uma pessoa de 61 anos, que tem um trabalho escravo, né? dentro da Zona Sul do Rio de Janeiro, que tem seu direito negado à leitura e à escrita, né? Mas quando ele me manda um áudio e diz assim, Noélia, o meu sonho é devorar um livro de fora a fora. Foi essas palavras dessa pessoa, né, que se tornou um grande amigo. O meu sonho é devorar um livro de fora a fora. Um dia você vai ver, eu ainda vou fazer isso. E isso me marca, né? Isso, eu estava dando um ônibus, comecei a chorar porque eu falei, cara, por que uns e não outros, né? E aí quando a Conceição, voltando para a Conceição, ela fala, né, das suas memórias da escola, ela fala que existiam 2 andares na escola que ela estudava em Minas. Ela falava que existia o andar de cima, que estudava os abastados, né? E aqueles que não repetiam de ano, e embaixo estudavam os pobres da classe baixa, né? Da periferia das favelas ali de Belo Horizonte. Mesmo que eles tivessem passado de ano, eles não subiam. Só depois, quando ela provou, muito bem provado, né? Que ela passava com louvor, e aí ela subiu, aí ela fala, né? Sair do porão, né? Ela escreve um conto sobre isso, né? Porões do navio, porões da escola, né? E aqui é relegada, né? A educação de jovens e adultos. Amanda, eu queria que você falasse um pouco, né? Sobre essa questão da Salete, né? Da Exilda, que é a minha mãe. Dos 7 anos que a Salete ela começa a trabalhar como empregada doméstica numa casa, né? Exploração do pobre pelo pobre, como a Adriana escreve, né? E do pobre pelo miserável, né? A exploração do pobre, né? Do miserável pelo pobre. E essa questão da educação de jovens e adultos, né? Como é que isso entra, né? Como é que isso se garante, né? A educação de adultos como um direito, a educação de adultos que é sempre patinho feio da educação, né? No Brasil, historicamente. Diga pra gente. Então, pensar a educação de adultos, ainda hoje, a gente precisa entender que ela é invisibilizada. Então, ainda há pouco, eu conversava com algumas pessoas e dizia assim, justamente por isso, porque é invisível, que a gente precisa botar a cara. Eu costumo falar que hoje é um bom dia para falar da EJA. E esse hoje é todo dia. Porque se a gente não diz, não fala, não reafirma a educação de jovens e adultos, ela se torna invisível.
na sociedade, nas políticas públicas, nos investimentos, e é isso. Isso tem sido a história, né? A história da EJA é essa história de invisibilidade e negação de direito e de luta, porque esse direito à educação conquistado, qualquer direito ele é conquistado, ele nunca é dado, mas quando ele é conquistado por essas pessoas, ele é feito isso a partir de muita luta, de muita organização, de muita luta, de muitas experiências fora da escola. A EJA, como a gente entende dentro da escola, ela é muito recente na nossa história. E ainda é luta, né? E ainda é briga. É briga para se consolidar dentro das políticas públicas. Em muitos lugares, ela ainda é uma educação que está em poucas escolas, não atendendo, aliás, em todas, né? Mesmo no município do Rio de Janeiro, por exemplo, onde a gente tem um número de escolas muito grande, ainda é muito pouco em relação à demanda que tem para a população ainda não escolarizada na nossa sociedade. Então, mesmo quando a gente tem muito mais de 100 escolas, ocupando todas as coordenadorias regionais de educação, por exemplo, ainda assim é muito pouco. Mas, em alguns lugares, ela é inexistente. É um direito que não existe escola em alguns municípios. Eu não estou falando municípios longe do centro urbano, estou falando município dos 92 municípios do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, ainda tem município que não tem EJA, ou que tem uma única escola de EJA. Ou seja, se a pessoa jovem ou adulto precisar estudar, quiser estudar, tiver o desejo, como tinha Salete, de estudar, ele vai precisar fazer uma viagem para outra cidade. Isso não é atender o direito. Então, a gente ainda se encontra nesse lugar. E qual é esse lugar? Esse lugar da invisibilidade, para mim, esse lugar é o lugar da luta. E essa luta ela tem várias frentes, e eu não posso deixar de dizer que, claro, sem a pretensão, porque um livro literário não tem que ter essa pretensão, mas para mim esse livro é um espaço dessa luta, né? Para onde eu for hoje, a partir de hoje, falar da EJA, eu vou levar ele e vou ler algum trecho dele, porque é isso, para mim é. Mesmo que a intenção ao escrevê-lo não seja essa, mas ao ler eu entendo e vejo a história de muitas e de muitos que tiveram esse direito negado. Hoje, a gente ainda tem, e aí eu separei aqui um dadozinho só para a gente não deixar passar, porque quando a gente está falando da EJA, a gente não está falando só da alfabetização. A gente está falando da escolarização básica, que vai até o ensino médio. Mas, em relação à alfabetização, nós estamos falando ainda de 11 milhões. 11 milhões de brasileiros que têm mais de 15 anos e que não estão alfabetizados. E isso não é igual em todo o país. A gente tem no Nordeste uma taxa que se aproxima dos 14%, é de 13,9%. A taxa menor é no região sul e sudeste. E a gente está falando, em relação à porcentagem, de pretos e pardos 8,9% e de brancos em 3,6%. Então, embora a gente tenha o analfabetismo presente em todo o território nacional e em todas as raças, digamos assim, usando esse conceito para entender, o analfabetismo tem cor, o analfabetismo tem lugar, né? O analfabetismo ele não é para todos, ele é para aquela população que que tem a exclusão de direitos, não só do direito à educação, né? As exclusões de direitos elas são sobrepostas. Então a gente vai encontrar o direito à educação negado para aqueles que já tiveram outros direitos negados. Embora esteja presente na nossa Constituição Federal. Nossa Constituição vai dizer que o ensino fundamental obrigatório e gratuito é assegurado para todos. E aí esse todos ainda explica, inclusive para aqueles que não tiveram acesso à idade própria. A gente briga muito com essa idade própria, porque a gente entende, né, que não existe idade própria para exercer um direito. A gente exerce o direito na idade que a gente consegue exercer esse direito. Então isso é muito importante, mas a legislação ela determina isso. Então, o direito à escolarização é para todos. E por que ele se faz tão importante? A gente tem um conceito,
é a Emília Ferreiro que traz isso para a gente, de uma sociedade grafocêntrica, que é essa sociedade centrada na grafia, na escrita. Em sociedades centradas na grafia, na escrita, poder ler e escrever, e aí eu vou usar uma fala dela, né, da Emília Ferreiro, é poder dizer em voz alta aquilo que você consegue colocar no papel. Quando você consegue, quando você acessa o direito à alfabetização, você acessa outros direitos. O direito de conhecer outros direitos, o direito de reivindicar outros direitos. Só para ilustrar como que faz um aluno analfabeto, e isso não quer dizer que ele não consiga circular e compreender muitas coisas dessa sociedade letrada, não é isso. Como, por exemplo, Salete, sem escolarização, se tornou cozinheira profissionalmente, conseguindo ler receitas, porque a gente desenvolve várias estratégias de leitura na nossa vida, ainda mais sendo um jovem ou adulto que viveu a vida inteira dentro da sociedade, mas que não passou por essa escolarização. Acho que perdi um fio, peraí, deixa eu lembrar. E aí, Emília Ferreiro vai dizer para a gente que a alfabetização ela não é nem um luxo, nem uma obrigação, ela é um direito. E esse direito ele tem sido negado várias vezes para uma parcela significativa da nossa sociedade. E aí a gente tem, num documento que é chamado... Deixa eu achar aqui para não... Isso. Um documento que a proposta curricular para a EJA, ele não está mais sendo falado, sendo discutido, debatido, desde a discussão da BNCC, alguns documentos curriculares construídos junto com a EJA têm sido colocados de lado, mas ele ainda existe. Nesse documento diz assim: países como o Brasil, marcados por graves desníveis sociais, pela situação de pobreza de uma grande parcela da população e por uma tradição política pouco democrática, baixos níveis de escolarização estão fortemente associados a outras formas de exclusão econômica e política. Famílias que vivem em situação econômica precária enfrentam grandes dificuldades em manter as crianças na escola. Seus esforços nesse sentido são também mal recompensados, já que as escolas a que têm acesso são pobres de recursos e normalmente não oferecem condições de aprendizagem adequadas. Então, a gente tem o que alguns pesquisadores vão chamar de escola pobre para o pobre e para o filho do pobre. Não é pobre de pessoas, nem pobre de ideias, não é isso, a gente não está dizendo isso, mas é pobre de recursos, pobre de investimentos, e muitas das vezes é escola nesse lugar que não tem escola, tem que viajar para ter escola. A escola está sendo oferecida à distância ou semipresencial, sem nenhuma possibilidade de encontro entre as pessoas, encontro físico. Em alguns lugares não existe, só existe essa outra possibilidade. A escola não tem recursos. Eu já trabalhei em escola que não tinha luz. A gente tinha que ficar trocando as turmas de lugar, porque várias vezes só tinha uma lâmpada funcionando na escola, que funcionava à noite. Então, isso a gente não espera, né? Não, isso não existe, existe. Né? Já vi escolas, nunca trabalhei em uma, mas já vi escolas onde o banheiro ele era fechado. Você tinha que subir ou descer, e o banheiro, numa dessas escolas em especial, o banheiro que era disponível para eles era um banheiro da educação infantil. Então, as senhoras tinham que se abaixar para poder caber, né, na hora de urinar naquele vaso menor. Né? Imagina isso. E é essa escola que a gente dá para os jovens e adultos. E aí eles entendem que ali não é o lugar deles. Né? Não posso dizer o que aconteceu com Salete, não, né? Mas já vi muitas senhoras e senhores desistirem dessa escola porque essa escola não é para eles. Eles não sabem que a escola é para eles. Quando eles chegam na escola, eles pedem documento à secretaria fechada cedo, porque a secretaria da escola não funciona até as 10. Se ele chega depois de 6h30, não tem mais comida, porque a merendeira vai embora, porque a escola não funciona à noite na merenda. Eu não estou falando escola, eu estou falando escola no município do Rio de Janeiro, na capital, né? É isso. A escola não tem lâmpada, a quadra não funciona, a sala de leitura está fechada, não tem professor de informática, e aí a gente não tem escola. O que tem é um arremedo de escola. É isso, é essa escola que não oferece condições. Lembrei o fio que eu ia falar e que tinha perdido, mas vou retomar. Imagina você, analfabeto, diante de um celular, para poder baixar um aplicativo que você não conhece, como o Caixa tem,
e para poder receber o seu auxílio emergencial. Como que faz isso? Sem saber ler e escrever convencionalmente. Não faz. Muitas pessoas precisaram de ajuda para fazer. E aquelas que não tiveram ajuda, não fizeram. Não conseguiram acessar um direito. A gente não está falando de 20, 30, 40, 50 anos atrás, a gente está falando de ontem. Né? A gente está falando de hoje e vai estar falando de amanhã, que a gente está muito longe de chegar no momento onde a educação de jovens e adultos pode ter outra cara, que não seja essa do direito que foi negado. E aí eu lembro com muita força de um momento que nós tivemos no Fórum de Educação de Jovens e Adultos, mulheres da EJA falando sobre as suas trajetórias, que foi um trabalho belíssimo que a professora Débora Lopes fez com essas alunas no CIEP Gregório Bezerra. E algumas diziam histórias muito próximas dessa, que foram muito cedo para trabalhar em casa de família. Eu ouvi há pouco tempo uma crítica a essa expressão casa de família, porque parece que as outras casas não são de família, todas as casas são de família, mas trabalhar como empregada doméstica, nessa situação de semi-escravidão ou de escravidão moderna, porque não recebe salário, é troca de comida e um chão para dormir. Esse trabalho muito bonito que elas com muita coragem se expuseram no fórum diante de tantas pessoas, foi há 1 ano atrás, 2 anos atrás. A gente não está falando de uma realidade que acabou. Isso é hoje. E por isso que a gente precisa lutar por esse direito hoje, né? Lutar por outras condições de vida hoje. Porque infelizmente, esse retornar, ele está aqui. Né? Ele não vai trazer só uma memória, ele vai trazer a nossa história presente, a nossa história atual. E aí, depois eu posso voltar, mas assim, só para passar a palavra, tem uma outra amiga, irmã minha, maravilhosa, que é a Valéria Lima, e ela se apresenta no Instagram assim, uma mulher negra com uma caneta na mão, um elo entre os sonhos mais ousados das nossas ancestrais e o futuro lindo das que virão. Não sei se deu para entender com esse chororô meu. Mas é isso. A Valéria é isso, a Verônica é isso, a Adriana é isso. É esse sonho ousado das ancestrais que ousaram desejar estar em lugares. Noélia é isso. E que vocês foram além. E indo além, sua mãe queria que você fosse bacharel e você é doutora. Indo além, vocês são espelho para outras, para que as próximas consigam trilhar caminhos com menos dores, com menos obstáculos, com menos dúvidas. Não há nada a não ser o racismo que explique a Adriana ter dúvida de sua escrita. Sua escrita é absurda, não tem como ter dúvida. A única coisa que pode ter dúvida é essa trajetória que diz que não pode, que não é isso. E podendo ter esse livro, podendo ter você, podendo ter Verônica, podendo ter Noélia, podendo ter Valéria, outras não terão mais dúvidas, porque se enxergarão em histórias de sucesso, não no sentido meritocrático da palavra, mas de luta. Sucesso na luta, nessa trajetória que é luta todo dia, mas que a gente consegue estar aqui hoje, no meio dessa pandemia, desse pandemônio, né, tendo que aturar, como a Adriana falou, os absurdos desse verme fascista, mas mesmo assim estamos nós celebrando o lançamento de um livro. É isso. É poder fazer esse caminho. Então, bom, é isso, mas depois a gente pode voltar se for necessário. É uma questão muito, muito importante que você levanta também, Amanda, a questão e que a Adriana falou, né, do complexo de inferioridade, né, dessa questão que está o tempo todo dizendo que você não faz parte daquele espaço, que você não é capaz, de o que você está fazendo aqui? E assim, isso vem desde a infância, né, e se arrasta, né? A população LGBT não se reconhece na escola, né, e abandona a escola não por incapacidade, né, mas porque aquela escola não está apta,
né, a recebê-lo. Aquela escola vai expulsando compulsoriamente essa população, né? Então, quando você vê a única questão, vou para a prostituição não é porque eu quero, e a gente não está falando mal aqui da profissão da prostituição, mas é quando é compulsória também, quando é a única saída que eu tenho para poder me manter viva e vivo. Então, eu vou fazer isso. Quando você tem o direito de escolha, né, tudo se torna diferente. Quando você tem uma escola que se abre à diversidade, que se abre ao respeito, não é tolerância, é o respeito, você tem muito mais possibilidades, né? A gente não queria que a EJA existisse, né? Assim como eu trabalho com pré-vestibular comunitário, popular e social, eu sempre falo isso, eu não queria que o vestibular existisse, eu não queria que o Enem existisse. O direito à entrada à universidade é para todas, todos e todos, mas a gente não tem esse direito assegurado. Então, a gente precisa lutar com esse dente, sim, sabe? Quando a Adriana fala dessa questão, né? Caramba, foi um processo, né? Eu sinto dor. Eu senti a dor da Adriana, que é a mesma dor que eu comungo. Quando no congresso eu estava, né, já no mestrado, eu fui para um congresso no Brasil mesmo, e aí tinha os professores, né? Então a gente ficava na mesa dos alunos e tinha a mesa dos professores, né? Almoçando nesse congresso. 0800 inclusive, né? Tinha almoço. Aí eu lembro que uma professora levantou e veio falar comigo dizendo assim: você é do Rio? Eu falei assim, sou do Rio. Ela falou assim, mas sua família não é do Rio, não, né? Eu falei assim, eu até escrevo sobre isso na dissertação. Eu falei assim, não, minha família é nordestina. Da onde? Aí eu falei, tem Paraíba e tem Pernambuco. Ah, tá explicado, é por isso que você é atrevida assim. Então, quando você percebe, né, aquele atrevido assim você é ousada demais, né, para estar aqui. Você está num lugar que não te pertence, você está perguntando demais, você está discordando demais e você não está baixando a cabeça como a gente quer. Então, a gente vai te limar daqui. Então, é exatamente isso que acontece, né? Quando você se insurge, quando você diz assim, não vou baixar a cabeça, eu vou me insurgir e vou procurar canais, né? E vou procurar irmãs e irmãos de luta, a gente consegue, não digo sobreviver, mas a gente consegue entrelaçar histórias e se reconhecer na história dos outros, né? Isso que é muito importante, esse entrelaçamento de histórias, dizendo assim, caramba, eu não estou sozinha, né? Caramba, a gente está aqui junto, a gente está aqui nessa tarde comungando de experiências, de histórias, de vivências, que a gente precisa entender que esse papel não é ao acaso, a gente não está aqui ao acaso, a gente não é alijada, né, de vários espaços ao acaso. A educação de jovens adultos não nasce ao acaso, né? Você ter uma pessoa que retorna aos estudos com 60 anos, mas passou só até a primeira série, a antiga primeira série, mas, caraca, eu não conseguia aprender nada, porque me chamavam lá na primeira série de viadinho. E aí eu saí da escola, e saí para sempre. Sai porque também precisa trabalhar, né? Sai porque não tem condições. Então, a EJA tem cor, tem classe, tem CEP, tem gênero. E aí eu queria saber se quem está aqui na sala, né? A Cris, a Verônica Cunha, o Luciano, a Raquel, tem alguma contribuição, alguma pergunta para a Adriana, para a Amanda, para a gente continuar nessa roda que está tão bonita. Não sei se tem gente lá no Face, mas tudo bem. Um abraço para a Betânia, que mandou um recadinho lá de Madrid, queridona, um beijo no teu coração. Tá noite aí em Madrid, né? Arrasou. Beijo, Betânia, irmã da Amanda. Quem fala? Verônica? Então, boa tarde, gente. Eu só quero mesmo dar parabéns para a Adriana, estou aqui também engasgada. A gente chora, né? Que bom que a gente chora, porque até isso quiseram nos tirar, a humanidade, né? Se emocionar só é coisa de gente, né? Então, isso é uma outra coisa que tentaram nos tirar. Então, se hoje a gente consegue se reunir, se emocionar, isso também é uma forma da gente resistir e existir, né? Então, assim, porque isso também é uma outra coisa no ramo da saúde mental, que é uma coisa que eu estou com o propósito agora de caminhar, de investigar, é que a gente, quando a gente começa a pensar nisso na perspectiva também
da negritude, a gente também entende um monte de coisa, Adriana. Então, assim, muita coisa que a gente achava que era só nossa, que a gente que não se ajustava, a gente começa a entender que bom que a gente não se ajustou, né? Então, eu quero dizer que bom que você não se ajustou, que bom que você está aqui com a gente, que bom que eu pude ver a rede social para além do que ela se construiu inicialmente, né? Porque foi lá que eu vi o convite do seu lançamento e a Amanda fazendo essa teia, costurando isso. Então, a minha entrada aqui é simplesmente para agradecer ao universo, né, por ter conspirado para que a gente se encontrasse e agradecer a você por não ter desistido. E eu não quero saber, eu sei que eu quero que meu livro chegue aqui em Queimados, porque isso é uma maldade, vocês duas ficarem aí tricotando sobre o livro. Vamos lá fazer esse recorte e nós aqui babando que não conhecemos ainda o livro, né? Então, mas a Adriana vai resolver isso, não vai, Adriana? Então, eu quero só fazer um pedido para você. Pode ser? Não pare de escrever. Continue escrevendo, né? Tem uma frase da Elisa Lucinda que eu tenho usado bastante e eu vou repeti-la aqui, que toda lágrima vire palavra. Né? Muito obrigada a todas e todos que estão aqui presentes, porque uma outra coisa que eu estava pensando aqui agora é que a gente parar numa quinta-feira essa hora é um aquilombamento maravilhoso, né? Porque pensa que circunstância a mulher preta pode parar na quinta-feira, 3 horas da tarde, para tomar café. Vocês, não sei se fizeram o café de vocês, mas eu trouxe a minha xícara para cá, porque a gente tem que ressignificar também esse espaço, né? Outro dia, é isso aí. É o suco, é o café, é a água, se dá aquele horário, aquele momento nosso. Isso, Noélia. Porque isso também tentaram nos tirar, né? A gente, é como se, não, você não, por que você? Você não merece, né? A gente sai desse lugar de servir, né? E se dá esse direito de sentar, de ler uma poesia, ler lá o gênero que te agradar naquele momento, ouvir uma música, enfim, se cuidar, né? Se autocuidar. Então, assim, parabéns da Adriana, se estende a todos que ousaram e pararam, né? Eu estava lavando o banheiro. Eu falei, não, peraí, o banheiro não vai sair daqui, né? Mas a live vai acontecer hoje, o lançamento é agora. Eu vou me dar o direito de ouvir, de conhecer outras pessoas, eu vou me dar esse presente. E a gente só sabe o que está dentro quando a gente desembrulha, né? Então, vir aqui desembrulhar esse presente, me surpreender, foi muito bom. Estou saindo daqui certamente muito melhor do que eu cheguei. Graças a você e a todos e todas que costuraram essa teia aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Verônica. Muito obrigada. De fato, né, a gente vai se conhecendo, né, se reconhecendo nesse entrelaçamento. Né? Muito obrigada pelas suas palavras. Acho que a Amanda queria falar. Acho que é a Cris. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Que bom que a Amanda convidou e eu vim rapidinho aqui. E é um presente, Adriana Ortega. Eu peço a você que não desista, continue, se lance, se jogue, porque independente de raça, cor ou tudo que já foi dito aqui, eu também me coloco numa posição em que no início, para mim foi muito difícil também. Você passa pelo crivo das opiniões das pessoas, em todos os sentidos, não importa se tem mais estudo ou menos estudo, até mesmo aquele que não sabe ler, ele já pegou o meu livro, que eu achei bonitinho. Eu achei meu livro bonitinho. E por ele não saber, não ter, não se apropriar do que tem dentro dele, ele falou assim, mais um. Então, não importa. Que você se lance, se jogue, se coloque.
faz parte. Eu já fui a eventos que eu recebi não na hora, já amigo fui convidado, cheguei na hora lá, eu fiquei igual uma estátua, recebi não. Poxa, mas eu não recebi o convite. Mas agora já não se encaixa aqui. Não, você, todos os lugares que você vai, ou opinião de família, amigos, enfim, tem os prós e os contras. Só que você tem que se colocar. E é isso aí, a mensagem foi muito bem o que a Amanda trouxe, né? Isso aí ficou muito interessante, porque eu estou num projeto chamado Poesia, um presente, que eu fui selecionada pelo edital Cultura Presente nas Redes, onde eu falo que a poesia, as palavras, elas vêm dentro do coração, é uma forma de você se expressar. E ela trouxe muito bem, a Amanda, quando ela falou, poder dizer em voz alta aquilo que você põe no papel. Então, que você possa se expressar. É um grito de liberdade, porque é o que está dentro de você, as experiências que você acumulada por outras pessoas, e tem gente que não tem condição de colocar para fora. Então, você está dando voz. O seu livro vai chegar em outros lugares. Tem um poema meu que, através desse projeto que eu estou participando, outro projeto, Histórias por Telefone, que a gente lê, fala poemas, agora na época da pandemia, ele já chegou à França. Não foi eu que cheguei e corri atrás, não. As coisas foram acontecendo. Assim, a voz está chegando em outros lugares. Então, que a gente possa ser essa voz e que você, sabe, esse colorido que você transmite para a gente, é através da dor mesmo, da melancolia, que a gente coloca no papel e se desabafa. Às vezes você não tem um psicólogo, mas é no papel que você vai desabafar. Então, independente se for de poesia, se for livro científico, ou o que for, é um momento que está acontecendo. Então, eu sei que o momento está difícil, o momento da pandemia, esse distanciamento. Você gostaria de estar lançando ele num lugar físico, onde as pessoas pudessem abraçar, mas sinta-se abraçada com as vibrações. Eu peguei o link aqui, coloquei no meu Facebook, com certeza outras pessoas vão visualizar, e você vai chegar em outros lugares. As outras colegas também aqui, a Noélia Rodrigues, a Amanda, quem está aqui, né? A Kézia, que a gente está conhecendo aí. Então, dá a voz, permita-se, sabe? Essa voz está dentro de você. E não pare nesse não, menina. Vamos lá, eu fiz o meu primeiro, depois eu fiquei assim, será que faço o segundo? Fiz. Pouco tempo, vendi pouco, não tem importância, vai lá. Sabe por quê? Nós iremos ficar eternizadas. Iremos ficar eternizadas. Isso que é importante. Então, que Deus te abençoe muito e que Papai do Céu faça com que você transmita eternas palavras sempre, tá bom? Tudo de bom. Adorei, estou adorando. Obrigada. Obrigada, Cris. Luciano escreveu. Eu gostaria. Que bom, que bom. Oi, Luciano. Eu vou ser bastante breve, só vou aqui dar um abraço caloroso na minha amiga Adriana e dizer parabéns, parabéns e parabéns. A mim só cabe silenciar e ouvir grandes mulheres falarem e escreverem grandezas. Eu acho que nesse momento em que nós somos jogados nesse abismo sombrio de morte, violência e tristeza, nós temos guarda-chuvas de humanidade, paraquedas de humanidade, e você é um desses paraquedas. Obrigado, parabéns a você e às companheiras que estão aqui hoje. Muito obrigada, Luciano. A Verônica mencionou algo que me fez lembrar do que eu escrevi na apresentação. Quando eu ainda frequentava a igreja evangélica, eu estudei um tempo no seminário congregacional, pensava em cursar teologia, já havia cursado história, antes de entrar na letras, eu fiz uma breve passada lá pela teologia e vi que não tinha nada a ver comigo mesmo, né, de fato. E aí a Raquel, que também está aqui, minha irmã, ela havia se interessado em estudar um tema da Black Liberation, que era algo como a teologia da libertação nos Estados Unidos, que era
ficou conhecido depois como teologia negra. E aí eu fiz um trabalho monográfico sobre isso, que eu perdi, de tanto mudar de casa, de computador, e era na época dos disquetes, eu perdi aquilo tudo, mas eu fiquei com os livros. O livro do James Cone, Deus dos Oprimidos, e o outro chamado Teologia Negra. E eu não havia lido todo esse Teologia Negra, que ele é um grossão, mas eu encontrei nele um capítulo escrito pela Alice Walker, a autora de A Cor Púrpura. E o título é A Procura dos Jardins de Nossas Mães. Eu vou depois escanear esse texto e colocar à disposição, porque ele é belíssimo. E ele não está falando exatamente de teologia ou de uma religião. Ele está falando de arte, de literatura, de direito à educação que foi negada e do que essas mulheres poderiam ter sido, né? Então, ela fala que a mãe dela era uma jardineira de mão cheia, seria talvez uma artista, né? Alguém aí voltada para essa a grande habilidade que ela adquiriu. E ela fala que eram mulheres de voz rouca e passo firme que abriram os caminhos para as suas filhas chegarem aos bancos escolares. E que as filhas, então, pudessem aprender o que elas não sabiam. Então, isso é algo que eu penso, né, que da mesma forma como foi uma experiência dessa escritora lá nos Estados Unidos, observando a sua mãe e as mulheres da sua família, foi a minha experiência e é a experiência de tantas mulheres também aqui nesse Brasilzão, né, que tiveram aí nas suas mães um apelo, um apego para que estudassem, né, e buscassem aí algo. Eu não acredito na escola como... eu não acredito na ideia, no mito, né, da ascensão social pela escolarização. Não acredito nisso. Mas eu acredito que todos têm direito à educação para que possam fazer as suas escolhas, né? Nós não vamos ficar ricos estudando. Então, professor, eu estudo para quê? Já me perguntaram isso. Para que eu estou estudando, então? Para você poder saber mais coisas, ampliar o seu horizonte e fazer as suas escolhas, as melhores escolhas para você. Não ser tão mordido, né, por essa serpente que é a necessidade que vem e morde o nosso calcanhar e faz a gente pegar o que está na mão, qualquer coisa. Não. Ter possibilidades, né? É isso que eu acredito. Maravilha. Luciano escreve, né? Chorar junto é uma das mais incríveis demonstrações de amizade e humanidade, né? É como a Verônica falou, quando tiraram o direito, né, de sentimentos e colocaram só a razão, né? A gente começa a entender que não é fraqueza, não é fraqueza, né? Muito pelo contrário, é a fortaleza que existe dentro da gente, que se conecta com a outra, que existe do outro, da outra, e a gente vai nessas conexões, né, de energia, nessas encruzilhadas, né, de trajetórias que se cruzam literalmente. Então, assim, a gente está chegando ao final, infelizmente, do nosso... a Kessia colocou aqui, só posso dar os parabéns a todos os envolvidos. Quanta emoção em uma live, verdade. Queria que vocês... São 4h21. Queria que vocês fizessem as considerações. Amanda, por favor. E aí, em seguida, a Adriana. Quero falar 3 coisinhas, eu vou tentar falar o mais rápido possível. Primeiro, que gosto muito dessa última frase, dessa última inserção que a Adriana falou e que a gente precisa ter em mente. Educação, dentro dessa sociedade que a gente está, ela não vai garantir que os nossos alunos, nossos estudantes, nós mesmos, cheguemos a um patamar onde a gente pode dizer tô rico, não tô rico. Não vamos, né? A riqueza na nossa sociedade capitalista, ela não se dá através do estudo. Não dá, não é isso. Ela se dá através da apropriação do trabalho do outro, né? E isso a gente precisa
entender esse peixe, a gente não pode vender, né? Vai estudar para ser alguém na vida, todo mundo é alguém na vida, todos, com escolaridade ou não. O aprendizado e os saberes, eles não se dão só na escola. Aliás, muitas das vezes na escola eles não se dão, né? Muitas escolas, muitos currículos têm entendido os saberes como algo que é transmitido e não construído. Então, ninguém precisa da escola para saber, mas precisa da escola para outras coisas. E se é um desejo, como eu acho muito bonito esse título, que a escola esteja ali e que seja garantido esse direito. Então, para que a gente estuda? É isso, estuda para saber, para aprender, para saber o que outros construíram antes da gente, né, e que pode fazer diferença na minha vida, sim, ou que pode fazer diferença nas minhas melhores escolhas. Ter um projeto, como Sônia Rosa fala muito em relação às crianças, tem um projeto de sucesso para os seus filhos. Não pensem que eles vão ser fracasso, nesse sentido de achar que não podem chegar lá, que existe algum lugar que não é o deles, né? Ensinem eles a construir que todos os lugares podem ser os seus lugares, desde que a gente faça isso em comunhão. Então, eu gosto muito disso. A gente encontra pessoas com escolaridade muito alta, ocupando funções que a grande mídia tem ensinado, tem dito para a gente que é de empreendedorismo, e muitas das vezes é de semi-escravidão, né? Sem horário de trabalho, trabalhando em situações extremamente adversas, com horas e horas, tem pessoas, né, que não comem, não podem almoçar, porque tem que ficar sempre à disposição. Tem aquele meme que ficou famoso, do rapaz falando que a dor que ele tem de levar comida nas costas sem ter comido, morrendo de fome. E muitas das vezes são pessoas graduadas, pós-graduadas. A nossa sociedade não vai garantir isso. Que vai garantir isso é outra coisa, que aí a gente conversa em outro momento. Quero ler um trechinho do desejo e ler a poesia Caminho, se vocês permitirem. Pode ser? Dá tempo? Tá? O trechinho que eu quero ler do desejo é: minha mãe queria estudar, mas não pôde. O que mais minha mãe teria sido se pudesse podido estudar? Desculpa. Ela era inteligente demais, era viva, era esperta. A cura de qual doença mamãe teria descoberto? Que obras literárias teria escrito? Que pontes teria construído? Que campo do saber teria sido iluminado pela contribuição que só minha mãe poderia dar? É isso, é pensar em cada um, no coletivo, mas na sua individualidade, naquilo que desejou e não pôde. E aí eu quero ler Caminho com uma pequena intervenção que vou pedir da licença Adriana para fazer. O que se busca e não se encontra, o que se perde não se acha. O que se sente não se entende. Essa vida de todo dia, de fazer, cuidar, alimentar, dar, papéis femininos de cansaço, angústia e dor. Onde se encontrar senão no caminho já trilhado? Por viandantes outras, fazendo as companheiras de jornada. Eu, Amanda, quero caminhar com Adriana Ortega, Betânia Guerra, Verônica Cunha, Valéria Lima, Noélia Rodrigues, Lloyd Azevedo. Juntas, mais fortes, valentes e corajosas. Iremos mais longe e já não haverá pedras no nosso caminho. Obrigada, Noélia, obrigada, Adriana, obrigada a todo mundo que está aqui. Muito obrigada. Só tenho a agradecer. Como eu falei na minha bio, né, que eu enviei para Noélia, eu trabalhei no Instituto Federal de São Paulo, em Jacareí. Isso foi uma experiência muito marcante para mim. Foi a entrada no Serviço Público Federal, né? Já era professora já há bastante tempo, como professora do Estado do Rio e do município, na área de História e Língua Espanhola, misturando aí as duas. E lá, na minha entrada no Serviço Federal, já foi para trabalhar com língua portuguesa, que foi algo inédito para mim, eu não esperava trabalhar com isso, embora tivesse formação, e com língua espanhola. E, de cara, a realidade da cidade, do Vale do Paraíba, que eu não conhecia, me fez ter consciência da minha negritude. O que eu sou, uma mulher de 41 anos, que agora precisa se ver e não tem mais como fugir, né? Não sei se eu fugia, não sei se eu disfarçava, não sei o que era,
nessa mestiçagem, né? Nessa coisa de ser pardo, né? Não sei que opções eu estava fazendo, tentando talvez fugir dos espelhos e não me ver. E ali me foi mostrada a minha real cara, né? Quem eu sou uma mulher negra, e é como mulher negra que eu vou enfrentar aqui as situações e as minhas dores e me colocar e me ver como uma das poucas naquele espaço. E aí eu fui agora redistribuída, vim para o Cefet Rio, estou ali no Maracanã, e num primeiro dia de aula, numa das turmas, uma aluna entrou e sentou, e quando a gente estava ali se apresentando, ela falou assim, agora, já no final das apresentações, ela falou assim, agora que eu percebi que eu tenho abertura para falar, eu quero te dizer que eu estou muito feliz de você estar aqui, porque você é uma mulher negra, doutora, professora, nesse espaço. E aí a gente, eu acho que, não sei se ela sabe, mas eu criei com ela já uma conexão, que eu falei para ela assim, que bom que você sabe a importância disso, porque nem todo mundo sabe, né, a importância. O que significa isso e que caminhos, né, a gente precisou trilhar para chegar nesse lugar, e para abrir as portas, né, e escancarar as portas. E, ao mesmo tempo, eu pude olhar ali e ver tantos jovens negros naquele espaço, coisa que na minha formação eu não via. Né? Quando eu estava na graduação, há 20 e tantos anos atrás, eu não encontrava. Se eu for falar, então, da educação básica, então nossa, era eu não me contava. Eu não me contava com o outro negro da minha sala. Eu não achava que eu era, por causa desse nome Ortega, esse nome hispânico, que aí a família ficou tentando puxar sempre para uma ascendência espanhola tão distante de nós, mas da qual se tem alguma memória, porque a memória da negritude foi perdida. Enfim, eu estou aqui falando um montão de coisa, não sei, né? Nesse momento de emoção, por vocês estarem aqui me ouvindo, por estarem lendo ou manifestando o desejo de ler o livro e de ler mais sobre isso. E volto a destacar que eu fico muito feliz por estar, Noélia, nesse espaço da EJA, da educação popular. Isso, para mim, tem uma importância enorme. Eu estreei como professora num contrato no Estado em 2005 na EJA, numa escola chamada Cândido Campos, lá em Vila Valqueire. Então, ali eu dava aula no Ensino Fundamental 2. E que experiência rica foi aquele ano, né? Com pessoas as mais diversas, desde aquelas pessoas que já tinham uma profissão, que já estavam quase se aposentando, até alguns jovens, né, mas que não se sentiam com vontade, com coragem, acho que não é bem vontade, com coragem de estudar no horário da tarde ou da manhã. Por algum motivo eles preferiam estar ali, embora não trabalhassem, né, mas eles preferiam estar ali junto com os mais adultos, né? E como aquilo foi marcante para mim, foi importante para dar o tom do que deve ser uma prática educativa para mim. Então eu sempre busco ter consciência da educação para a redução das desigualdades sociais. É isso que eu penso, eu educo para isso. É para isso que eu trabalho, com educação, é por isso que eu ensino. E foi muito importante também na graduação em História ler Paulo Freire, estudar Paulo Freire. E nós fizemos, né, teve um professor que ele gastou assim a gente ficava, nossa, mas que maluquice é essa que ele está fazendo? Ele gastou o semestre inteiro para destrinchar a educação como prática da liberdade. E se naquela ocasião eu não vi o sentido, acho que depois eu fui entendendo na minha vida, na minha prática, o que foi feito ali. Né? Então, é isso, eu só tenho a agradecer, eu pretendo, sim, continuar escrevendo, preciso escrever, né?
estar junto com outras pessoas assim como vocês é algo que me dá muita alegria. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, Noélia, Verônica, Cris, Luciano, todos que estão aqui. Muito obrigada. Quando a gente vê uma questão dessa, né, do reconhecimento, né, da negritude, né, que era colocada ali como, não, é parda, eu sou parda, não, mas eu tenho até parente na Espanha, né, a gente vê, né, o caráter de autonegação que Frantz Fanon já falava, né, a colonialidade, né, que a branquitude faz, né, que a europeização colonizadora fez, né, patriarcal, a europatriarcalidade fez, né, no nosso continente. Então, assim, foi um trabalho muito bem feito, epistemológico, pedagógico, né, de negação de identidades, né, de silenciamento de mundos. E aí, quando você fala disso, da representatividade, me lembrou a Maria Firmina, né, grande escritora, Maria Firmina dos Reis, foi a primeira escritora negra a publicar, né, um romance chamado Úrsula, em 1859, ou seja, não tinha nem tido a dita abolição, né, da escravização. E ela fala das histórias dela, que ela já tinha uma história em África, ela tinha parentes, ela tinha costumes, ela tinha relação com a natureza, né? Ela falava, era o lugar de fala dela, né? Ela falava da sua própria, quando ela vem sequestrada de África para cá. Então, assim, ela foi autodidata também, né? Aprendeu francês, ela lia o que aparecia, né? E gostava muito, né, de ler. E quando a gente vê Maria Firmina publicando, né, aos 37 anos, e depois seu romance, claro, imagina, né, a gente precisa abafar. Ninguém nunca mais escutou falar, né, ninguém nunca mais escutou falar em Maria Firmina dos Reis, que é hoje, agora, né, nesse momento que a gente está, né, de alguns anos para cá, que ela vem sendo revista, revisada, revisitada. Então, assim, em memória de Maria Firmina dos Reis, né, a gente deixa aqui toda essa ancestralidade que abriu esse caminho. Eu acho que teu livro, Adriana, é um livro manifesto, né? Eu escrevi isso aqui agora. É o livro manifesto para a educação de jovens e adultos, inclusive, né? Para a educação popular, né? Para a educação popular e libertária. Quando eu li, te liguei e te mandei áudio, eu falei, cara, você topa fazer um vídeo falando do teu livro para a turma da EJA que eu tenho lá, né? Da alfabetização, assim como a Amanda fez, né? Um vídeo maravilhoso. É isso, falando sobre o Ariano Suassuna, né, Amanda? Você topou. A gente está trabalhando isso, a gente está trabalhando a ancestralidade, as nossas memórias, as nossas escrevivências, a partir disso, do nosso cotidiano, das nossas realidades, né? Que são tão específicas e subjetivas, mas também são tão plurais, né? E se conectam com tantas outras. Então, teu livro é um livro manifesto. Faça página no Instagram, faça página no Face, coloque 7 anos para rodar o mundo, como a Cris falou, porque assim é fundamental que esse livro possa se tornar realmente algo que possa ser palpável, possa ser lido, possa ser esmiuçado e você possa, né, ter essa questão. Eu estou toda arrepiada, essa questão da representatividade. Ontem minha mãe faria 78 anos, né, dia 12 de agosto, e hoje a gente está falando sobre tudo isso aqui, né? Quantas Saletes, quantas Exildas, né? Essa capa maravilhosa, né, Amanda, desse pequeno grande livro, como Para de ficar torturando a gente, hein? Como a Amanda falou, é uma tortura mesmo. Então, assim, o livro está custando, gente, R$30 já com frete. A Adriana já deixou aqui para gente. Entra em contato com ela pelo Facebook, Adriana Ortega, ou vou botar teu telefone, tá, Adriana? Tudo bem? 021 99469 7187. Entra em contato com ela pelo Zap, ela vai mandar para você, como mandou para mim, para Amanda. Viu, Verônica? Ó, em breve o seu chegará, tá? Em Queimados, fica tranquila. E isso, no mais, é agradecer a cada uma que esteve aqui, a cada um que esteve aqui, principalmente a Adriana, que prontamente aceitou esse convite, a Amanda, né, prontamente aceitou esse convite, essa irmã de vida, de alma, essa conexão que a gente tem, que é maravilhosa, e a gente não sabe de onde vem, mas vem de a gente um dia descobre, né?
E você disse uma frase, Adriana, que eu anotei aqui, que é um jeito de sobreviver através das palavras, né? E a gente vai nessas escrevivências sobrevivendo, quebrando muros, fazendo pontes, a gente vai pelas encruzilhadas de mão dadas, de braços dados e de punhos ao ar, né? Como sempre falo, pela educação popular. Um abraço a todas, todos e todes. A gente se vê na semana que vem. A gente vai ter, desculpa, gente, um encontro. Robinho do Parque, meu vizinho aqui do Parque da Cidade, favela Parque da Cidade aqui na Gávea, Rio de Janeiro, vai falar para a gente, grande cantor, compositor, intérprete, sambista nato, vai estar aqui com a gente, vai ser no dia 13, né, gente? Ai, meu Deus, dia 19, vai ser na quarta-feira, 15 horas, quem puder estar presente, a gente também vai tentar passar no Facebook, agora eu estou ficando craque, entendeu? Toda quarta-feira a gente tem às 19h50, das 19h50 às 20 horas, ó, rapidinho, 10 minutinhos de meditação para professores e professores, educadoras e educadores, alunas, alunos e alunos de pré-vestibulares, populares, comunitários e sociais, porque a gente sabe que a gente precisa cuidar da mente. Então, toda quarta-feira a gente está no Zoom, a gente está agora no Facebook também fazendo essa meditação de 10 minutinhos para a gente relaxar, porque os tempos estão difíceis e a gente está com muita atividade. Eu estou saindo daqui justamente por causa disso, eu estou em uma outra atividade, por isso que eu falei, gente, senão a gente ficava aqui proseando, que a prosa está maravilhosa. Vocês são incríveis. Obrigada por fazerem parte dessa nossa caminhada. O CFL só tem a agradecer a vocês. Beijo grande e a gente segue nessa resistência.